Iniciar a palavra então no livro de Atos. Amém. Olha, vamos à palavra do Senhor. Hoje nós vamos fazer uma introdução a respeito do livro de Atos. Vamos introduzir o livro de Atos falando do Novo Testamento e da carta às igrejas. Observe bem, observe que há um braço explicando que traz o Novo Testamento e no meio o livro de Atos, e após o livro de Atos, Paulo começa a escrever as suas cartas. E não é à toa que o livro de Atos se encontra no meio, porque o livro de Atos representa uma coluna. O livro de Atos representa o elo de ligação entre os evangelhos e entre as cartas às igrejas. Atos representa esse elo. E aqui está, neste livro, no livro de Atos, aqui está os pilares da igreja de Jesus Cristo. E gostaria de lembrar para você que igreja não é o local onde nós estamos reunidos. Igreja é você. Você é templo do Deus vivo. Então, quando eu abordar alguns assuntos aqui, alguns temas, alguns tópicos, falando sobre a igreja, eu não estou falando de uma igreja institucional. Eu não estou falando de uma igreja de 4 paredes. Eu estou falando de você e de mim, porque nós somos a igreja de Jesus Cristo. Amém? Fala um amém bem alto aí que eu vou escutar daqui. Amém. Aleluia. Então lembre-se disso, nunca se esqueça. Nós, você, eu, nós somos a igreja de Jesus Cristo. Uma igreja forte é uma igreja que se espelha na igreja de Atos. É muito comum você ouvir dizer que a igreja de Atos é uma igreja primitiva. E eu quero dizer para você, de nada a igreja de Atos tem de primitiva. Quando a gente fala primitivo, lembra a época das cavernas. Quando a gente fala que algo é primitivo, é porque é algo antigo, é algo ultrapassado. E nós não podemos deixar que a raiz do Evangelho, a raiz da igreja, seja algo ultrapassado. Na realidade, a igreja de Atos é a igreja verdadeira, é a igreja que nós precisamos nos espelhar nela, e não uma igreja primitiva, mas a igreja que precisamos aprender com ela e trazer para a nossa realidade do século 21. Então, uma igreja forte, uma igreja sólida, com alicerce, é essa igreja que busca viver como a igreja de Atos. E por que Atos? Atos dos apóstolos, Atos da igreja, Atos de todos os irmãos que ajudaram a propagar o Evangelho. Agora, também temos uma igreja frágil. Volto a dizer, quando eu falo uma igreja frágil, eu estou falando de mim e de você. Se nós não nos espelharmos na igreja de Atos, como que era o comportamento dos nossos irmãos, como que eles se relacionavam uns com os outros, nós seremos uma igreja frágil. Mas em nome de Jesus, essa não é a sua realidade, essa não será a sua realidade, porque nós, aprendendo da palavra do Senhor, vamos viver a essência do Evangelho de Jesus Cristo. Qual o problema de uma igreja que ela é frágil? Tudo é relativo. Se nós trouxermos alguns temas hoje, talvez você diz assim: ô Jefferson, isso é relativo, depende. E às vezes de nós buscarmos na palavra do Senhor
o que a Bíblia diz a respeito daquele assunto, nós estamos às vezes buscando a opinião do homem, depende, vai depender de algo. Mas e se acontecer isso? E se, por exemplo, eu estou na minha casa, eu estou na minha família e de repente eu tenho uma briga muito grande, e essa briga fez com que eu me entristecesse com o meu cônjuge, então eu não tenho mais alegria em viver com o meu cônjuge, e aí você diz: eu tenho todos os motivos para me separar. E aí você começa a se espelhar nos seus motivos, nas suas razões, e a palavra de Deus deixa de ser um parâmetro para você. Sabe o que vai acontecer? Você vai viver uma vida frágil, uma vida fragilizada, uma vida onde você não terá raiz. Por isso que quando vier o sol, uma planta que não tem raiz, ela sofre mais, porque ela não pode ser frágil, ela precisa ter raiz. E é isso que nós vamos aprender. Um outro problema de uma igreja frágil é uma igreja que busca somente receber. Você com certeza já ouviu falar na teoria da prosperidade. Tudo é com base na prosperidade. Tudo é com base em que eu preciso dar para receber. Eu preciso sacrificar para receber. Essa não é a doutrina de Jesus Cristo. Essa não é a doutrina de Jesus Cristo. A doutrina de Jesus Cristo não é dar para receber, não é sacrificar. A doutrina de Jesus Cristo é a graça que vem dele. E a graça é de graça e um favor que nós não merecemos. Porque o verdadeiro sacrifício Jesus Cristo já fez por mim e por você. Quer ser próspero? Deus, Ele é o dono do ouro e da prata. Mas não queira barganhar com o Senhor. Não queira servir ao Senhor com base na troca. Não, porque Ele olha a intenção dos nossos corações. De Deus ninguém se engana. Ele olha o que está no nosso íntimo, e que no seu íntimo Ele possa encontrar fé. No seu íntimo ele possa encontrar um amor incondicional, porque você deseja amar Jesus Cristo, independente de qualquer coisa. O outro ponto também que faz com que a igreja seja frágil ou fragilizada é a busca por sinais e maravilhas, é a busca por milagres. Quer citar um exemplo? Se eu disser para você orar por uma pessoa, um paralítico, ela levanta e anda na hora, e eu vou falar o seguinte: amanhã eu vou estar aqui orando para todos os enfermos. Você acha que esse local vai caber de pessoas? Não vão. E é diferente hoje? Não. Na época de Jesus, aonde Jesus estava, a multidão acompanhava Jesus. Mas por que a multidão acompanhava? Lembra que nós ministramos ontem? A multidão não tem identidade. A multidão, ela vê um milagre, mas a multidão não vive um milagre. Por que a multidão não vive um milagre? Porque a intenção do seu coração é querer receber. Quando Jesus deu uma palavra dura para o povo e disse que eles estavam seguindo por causa do pão e do peixe, e começou a pregar a verdadeira vida em Cristo, sabe o que aconteceu com o povo? Foram embora. E Jesus perguntou para os seus discípulos: vocês também que estão aqui comigo, vocês também não vão? E eles disseram, sabe o que? Para onde iremos, se só Tu, Senhor Jesus, tem a palavra de vida eterna? É só Jesus tem a palavra de vida eterna. Então, você que está me ouvindo, saia da multidão e saiba que Deus olha a intenção do seu coração. Vamos seguir.
Vamos partir agora para os princípios. Qual é o princípio da igreja de Atos? E vamos começar de uma forma diferente. Vamos começar pelo final. Em Atos, capítulo 28, versículo 28, diz o seguinte: tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada para os gentios. E quem que é os gentios? Os gentios são todos aqueles que não são judeus. Somos nós. E a Bíblia diz que os gentios, eu e você, eles a ouvirão. Eles ouvirão a palavra da salvação. E o versículo 28 também, no capítulo de Atos, só que no versículo 31, diz o seguinte: o que eles ouvirão? O que as pessoas ouvirão? Pregando o reino de Deus. Agora, o que é o reino de Deus? Se fala tanto do reino de Deus, mas o que é o reino de Deus? A Bíblia diz que o reino de Deus, em Romanos capítulo 14, versículo 17, diz o seguinte: que o reino de Deus não é comida, não é bebida. Então o reino de Deus não tem nada a ver com comprar. O reino de Deus não tem nada a ver com o esforço meu que eu tenho que dispendiar em fazer para receber. O reino de Deus, ele não é comida. O reino de Deus não é bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Isso é o reino de Deus. O reino de Deus é justiça. Você sabe por que o reino de Deus é justiça? Para que você e eu sejamos justificados. Nós fomos justificados pelo sangue de Jesus Cristo, que nos limpou, nos lavou de todos os nossos pecados. Então você se torna justo. Então o reino de Deus, ele é justiça, mas ele também é paz. Através da fé, o Senhor ministra paz em nossos corações. Por que através da fé? Porque se eu não creio, como que eu vou receber a paz de alguém que eu não creio? Por isso eu preciso crer. Por isso eu preciso crer no Senhor Jesus Cristo, que é o nome que está acima de todo nome. Por consequência, Ele nos dá a sua paz. Nós temos a paz que vem do Senhor. Então o reino de Deus não é comida, bebida, mas é justiça e paz. E por fim, alegria. Mas não uma alegria qualquer. Não é uma alegria que eu estou querendo ficar alegre. Então eu vou tomar e vou ficar alegre. Só que essa alegria passa. Mas a alegria do Espírito Santo, essa não passa, porque ela vem de dentro de você. Essa alegria do Espírito Santo, ela é eterna. Ninguém tira essa alegria de você. Você pode passar por momentos difíceis, mas a sua alegria ninguém te rouba. Continuando o versículo: e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes a Jesus Cristo. Era isso que a igreja ensinava. Agora eu te pergunto, observa, nós lemos o último versículo do livro de Atos. Acabamos de ler o último versículo. Você viu alguma saudação final? É muito comum. Nas cartas de Paulo, todas as cartas havia uma saudação final. Em Atos não há saudação final. Por quê? Por que Paulo não falou assim, é o fim, conclui aqui o seu livro? Não, porque a nossa missão é continuar a sermos como a igreja de Atos. É a nossa missão continuar a pregar o Evangelho,
é a nossa missão, a anunciar a palavra de Deus. E pode ter certeza, conforme diz em Atos 28, eles crerão, eles acreditarão, porque quem convence o homem não sou eu, quem convence você dessa palavra viva, que traz vida aos nossos corações, não sou eu, é o Espírito Santo de Deus que está trabalhando no seu coração, e é o Espírito Santo de Deus que irá trabalhar nos corações daqueles que você vai anunciar Jesus Cristo. É o Espírito Santo de Deus. Mas vamos falar um pouco da história de Atos. Hoje nós vamos fazer somente uma introdução. É só uma introdução, uma explanação geral, para que na próxima segunda-feira venhamos entrar aprendendo muitas coisas a respeito da Igreja de Jesus Cristo. São pilares, são fundamentos. E quero dizer para você, se você perder a sua história, você perde a sua identidade. Se o nosso país esquecer da sua história, da sua origem, ele perde a sua identidade. Como igreja, se nós perdermos a nossa história, perderemos a nossa identidade. Talvez hoje você não sabe qual é a identidade como igreja, qual é a sua missão como igreja. Não podemos perder a nossa identidade. Da mesma forma, não podemos esquecer das nossas raízes. Então, o livro de Atos foi escrito há 63 anos depois de Cristo. Mas foi logo depois? Foi depois de Cristo. Jesus já havia morrido. Jesus viveu 33 anos. E aproximadamente 32 anos depois, o livro de Atos foi escrito. Quem é o autor do livro de Atos? Um homem muito abençoado por Deus, chamado Lucas. É ele mesmo, é o Lucas do terceiro livro dos Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, é ele mesmo. Conhecido também como Doutor Lucas. Por que Doutor Lucas? Porque ele era médico. Sim, ele era médico, nós vamos descobrir logo à frente. Não posso dizer algo para você sem provar. Tudo que eu disser para você, vem comigo, porque nós vamos na Bíblia, vamos na Escritura. Amém? E o início do livro de Atos, Lucas escreve a um homem chamado Teófilo. Mas quem era Teófilo? Teófilo era um homem com uma representante de uma autoridade muito elevada em Roma. E no próprio livro de Lucas, como que o livro de Lucas começa? Vem comigo, olha. Prezado Teófilo, muitas pessoas têm se esforçado para escrever a história das coisas que aconteceram entre nós. Elas escreveram o que foi contado àqueles que viram essas coisas desde o começo e anunciaram a mensagem do Evangelho. Portanto, excelência, observe, portanto, excelência, era um homem de alto grau de autoridade em Roma. Portanto, excelência, eu estudei com todo cuidado, foi com muito cuidado que eu estudei os fatos, como foi que essas coisas aconteceram desde o princípio, e achei que seria bom escrever tudo em ordem para o Senhor, a fim que o Senhor pudesse conhecer toda a verdade sobre os ensinamentos que recebeu. Então Teófilo já havia recebido ensinamentos em Roma, mas ele não sabia de uma forma tão detalhada como eram esses acontecimentos. E o que é que o Dr. Lucas fez? A Vossa Excelência Teófilo, eu narro a seguinte história com
busquei com muito cuidado, eu estudei e busquei os fatos. Nessa época, Maria estava viva, Pedro estava vivo, Paulo andava, nós vamos perceber que Lucas andava com Paulo, mas João estava vivo. Praticamente quase todos, a maioria na época de Jesus estavam vivos. Então o doutor Lucas, teve plenas condições de buscar um testemunho real de pessoa por pessoa e narrar a história de Jesus Cristo. E foi a partir daí que você começa a ler o livro de Lucas, aonde ele, se você observar, ele tem um detalhamento maior do que os outros evangelhos. Por causa disso. Observe aqui comigo no livro de Atos, capítulo 1, versículo 1. O mesmo Lucas escreve uma outra carta a Teófilo. Só que após ele receber o Evangelho de Jesus Cristo. O que está escrito em Atos, capítulo 1, versículo 1? Escrevi o primeiro livro. Qual o primeiro livro? O livro de Lucas. O Evangelho de Lucas. O Evangelho segundo Lucas, melhor dizendo. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Ele o chamou de excelência? Não. Por falta de respeito? Não. Por quê? Porque Teófilo já fazia parte da família da fé. Teófilo foi transformado pelo poder do Evangelho. Então, ó Teófilo, talvez conjecturando, meu amado e amigo, irmão Teófilo. Olha que interessante. E assim começa o livro de Atos, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Mas vamos de uma forma bem rápida falar sobre Lucas. Em Colossenses capítulo 4, versículo 14, diz o seguinte: Paulo escreveu uma carta a Colossenses. Colossenses é o que? A igreja na cidade de Colosso. Então Paulo escreve uma carta à cidade de Colosso, onde ali havia uma igreja. Por isso que se chama Carta aos Colossenses. Da mesma forma, carta à igreja de Éfeso. Então nós lemos na Bíblia carta aos Efésios. E assim Paulo escreveu todas as suas cartas. Então vamos ler. Lucas, o médico amado, e também a Demas, mandam saudações a toda a igreja de Colosso. Observe aqui Lucas, o médico amado. Em 2 Timóteo, filho na fé de Paulo, olha o que está escrito em 4, versículo 11. Somente Lucas, gente, mais ninguém, somente Lucas está comigo. Observe que Paulo estava sozinho. Encontre Marcos e traga junto com você, pois me é útil para o ministério. Então Paulo estava pedindo para o seu filho na fé, Timóteo, eu estou, só Lucas é que tem estado ao meu lado. Todas as aflições que eu tenho passado, somente Lucas está comigo. Mas traz Marcos, Timóteo, busca Marcos para estar ao meu lado, pois eu sinto falta de Marcos. Mas Lucas estava ao lado de Paulo, escrevendo, relatando todos os acontecimentos de Paulo. E possivelmente Lucas foi quem ajudou Paulo a escrever muito das cartas às igrejas. Mas vamos aqui concluir hoje com Atos capítulo 1, versículo 3. E vamos seguir na próxima semana. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou em espírito? Não. Jesus se apresentou como? Vivo, em carne e osso. E virou para Tomé: Tomé,
põe a mão aqui nas minhas chagas, põe a mão aqui e vê. Acredite agora, porque Jesus estava vivo. Olha, Jesus ressuscitou. A cruz está vazia. Para a glória de Deus, para o nosso bem, Ele ressuscitou. E Jesus apareceu aos discípulos, ou aos apóstolos, vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis. Jesus comia com eles, Jesus almoçava com eles, Jesus jantava com eles, Jesus comia um pequeno almoço com eles. Haviam provas incontestáveis. E aparecendo-lhes durante quanto tempo? 40 dias. Durante 40 dias, Jesus estava com seus discípulos. Jesus, durante 40 dias, estava com seus apóstolos. Lembrando a você que toda sexta-feira nós estamos abordando um tema, uma vida com propósito. E serão 40 semanas. O 40 na Bíblia tem um significado muito forte. Jesus não ficou 40 dias apenas, não foi um número por acaso. Não foi por acaso que Jesus ficou 40 dias também no deserto. Não foi por acaso. Deus tem um propósito em todas as coisas. 40 significa plenitude, um tempo específico para determinada coisa. Então Jesus ficou 40 dias fazendo o quê? Falando das coisas relacionadas do reino de Deus. Jesus passou os 40 dias relembrando os discípulos, relembrando para que eles estivessem prontos para pregar o Evangelho, para anunciar as coisas relacionadas ao reino de Deus. E finalizamos aqui, relembrando que o reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é bebida, mas é justiça, para você ser justificado, é paz, é alegria no Espírito Santo de Deus. Que o Senhor te abençoe de uma forma poderosa. Obrigado também os irmãos que vieram aqui nos ajudar, nos dar todo o suporte. Muito obrigado, porque sem os técnicos para estar aqui por trás das câmeras, nos ajudando nessa transmissão também, não seria possível. Obrigado a vocês. E que Deus abençoe você que está aí presente. E que essa palavra possa germinar no seu coração. E você possa abrir seus olhos e desejar ser como a igreja da raiz, uma igreja do pilar, a igreja da estrutura. Assim é a igreja de Atos. E assim será também a igreja do século 21. Assim também será você. Assim também será eu. Seremos nós como uma igreja. A igreja de Jesus Cristo. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por mais esta noite, por mais esse ensinamento da Tua Palavra. Traz, ó Deus, o encorajamento, Senhor. Traz a revelação do Senhor sobre cada vida. Que possamos aprender mais sobre o reino de Deus. Que possamos aprender em buscar primeiro o reino de Deus. E as outras coisas, a comida, a bebida, e tudo que o Senhor sabe que nós precisamos. A Tua Palavra diz que busque primeiro o reino de Deus. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que nós possamos aprender este princípio da Tua Palavra, Deus. E possamos ser uma igreja forte. Uma igreja alicerçada nos ensinamentos da Tua Palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por mais esse dia, por mais esta palavra que edifica o nosso espírito. Que
que traz vida para a nossa alma e que fortalece o nosso corpo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. O Senhor te abençoe poderosamente todos os dias da sua vida. E na sexta-feira vamos continuar ministrando, falando, aprendendo mais sobre uma vida com propósito. Deus te chamou para um propósito e pode ter certeza que o Espírito Santo de Deus vai revelar a você. Tá bem? Até já. Deus te abençoe.